O Conselho Internacional de Controlo de Narcóticos da ONU divulgou o relatório anual alertando para o crescente consumo e tráfico de drogas sintéticas ilícitas, uma ameaça que tem gerado sérios danos à saúde pública. O documento aponta para a rápida disseminação das drogas sintéticas, mais potentes e perigosas do que as drogas à base de plantas, resultando em um número alarmante de overdoses fatais. Entre as drogas sintéticas, em destaque está a cetamina, uma substância originalmente usada para fins médicos e veterinários. O relatório revela que as concentrações de cetamina em água residuais de cidades de países da Europa Ocidental e Central, como Portugal, Dinamarca, Itália, Espanha e Reino Unido, estão em níveis elevados. A detecção dessa substância em grande quantidade nas águas residuais reflete um aumento preocupante do seu consumo. A ONU enfatiza que as drogas sintéticas, além de sua potência elevada, são mais fáceis de fabricar e traficar, uma vez que não necessitam de cultivo, como as substâncias naturais. Isso tem levado à expansão de novos mercados e ao aumento da acessibilidade dessas drogas. Além disso, os criminosos estão a aproveitar das lacunas regularmente para criar e distribuir substâncias ainda mais potentes, desafiando as autoridades de controle. O relatório da ONU ressalta a necessidade urgente de uma estratégia mais eficaz para combater essa crescente ameaça, com a colaboração de setores públicos e privados. As novas tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump sobre produtos importados do México, Canadá, com acréscimos às taxas já cobradas da China, entraram em vigor nesta terça-feira. As medidas aumentam as tensões comerciais e trazem impactos significativos para a economia global. Pequim já reagiu e promete taxar uma série de produtos americanos. Ao anunciar a decisão, Trump afirmou que ela foi tomada devido ao fluxo considerado inaceitável de drogas como o fentanil e migrantes sem documentação para os Estados Unidos. Na manhã desta terça-feira, a China anunciou tarifas adicionais sobre uma série de produtos americanos, 15% sobre o frango, trigo, milho e algodão. Outros produtos importados dos Estados Unidos, como sorgo, soja, carne suína, bovina, frutos do mar, frutas, vegetais e laticínios, estarão sujeitos a um imposto adicional de 10%. Ao agir unilateralmente, Washington está minando o sistema de comércio multilateral e enfraquecendo os fundamentos da cooperação econômica e comercial entre a China e os Estados Unidos, justificou o Ministério das Finanças chinês em comunicado. As medidas de retaliação chinesas entram em vigor no dia 10 de março. O Canadá já havia anunciado uma tarifa de 25% sobre produtos americanos e o México deve seguir o mesmo caminho, o que pode prejudicar exportadores americanos. Pelo menos 18 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em 2 atentados suicidas em Banu, no Paquistão. Em Maputo, no Moçambique, 16 pessoas foram baleadas em uma passeata. Já em Mianmar, ataques do exército causaram 12 mortos e 30 feridos. Os ataques que visaram uma base militar foram realizados por militantes do grupo de uma facção afiliada aos talibãs paquistaneses. Entre as vítimas fatais estão 5 soldados e 13 civis, incluindo 4 crianças, e pessoas ficaram feridas, de acordo com informações fornecidas pelo Hospital Distrital de Banu. Os ataques começaram com a explosão de 2 veículos-bomba que destruíram um muro da base militar.
Após a detonação, outros atacantes tentaram invadir o recinto, mas foram repelidos pelas forças de segurança locais com grande violência. As autoridades locais afirmam que os militantes conseguiram penetrar parcialmente no local antes de serem neutralizados. A responsabilidade por atentado foi reivindicada pelo grupo Jaish al-Purzan, que em comunicado alegou que dezenas de membros das forças de segurança paquistanesas haviam sido mortos. As Forças Armadas do Paquistão ainda não confirmaram o número exato das vítimas entre os seus soldados. Pelo menos 16 pessoas foram baleadas nesta manhã durante uma passeata liderada pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane na capital de Moçambique, no Maputo. O incidente ocorreu por volta das 13 horas no bairro de Ulene, quando a caravana de Mondlane, que seguia em direção à Praça dos Combatentes, foi alvo de disparos. Entre os baleados estão 2 crianças e um membro da caravana de Mondlane, conforme relatado por Wilker Dias, diretor da plataforma Decide, ONG que monitora os processos eleitorais no país. Desde então, o ex-candidato tem liderado uma série de manifestações e paralisações que geraram confrontos com as forças policiais. A plataforma Decide já contabilizou 63 pessoas baleadas desde o início dos protestos em janeiro, elevando o número de feridos para 3.516. A polícia moçambicana intensificou o seu posicionamento nas principais vias de Maputo, principalmente nas proximidades do centro de conferências Joaquim Chissano, onde foi assinado um acordo político entre o presidente e as outras formações partidárias, visando reformas estatais e o fim da crise pós-eleitoral. Em Mianmar, novos ataques perpetuados por exército birmanês causaram a morte de pelo menos 12 civis e deixaram 30 feridos em incidentes ocorridos nas cidades de Myang e Pok, no estado de Maguei. Os ataques tiveram lugar na noite desta quarta-feira e os alvos incluíram um campo petrolífero e as áreas residenciais. De acordo com fontes locais, os ataques foram realizados com o uso de caças militares que lançaram bombas sobre os alvos. Os grupos rebeldes que operaram na região denunciaram que, além de um campo petrolífero em Latpanto, um mosteiro e um campo de arroz também foram atingidos. As vítimas incluem moradores de Baumbing Mayeng, bem como os trabalhadores de campos petrolíferos. A situação continua a ser crítica e os feridos foram encaminhados para os hospitais locais, onde foram identificados por seus familiares. Apesar de ainda não haver confirmação sobre a presença de crianças entre as vítimas, a violência tem gerado grande preocupação na população, que teme a continuidade dos ataques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu toda a ajuda militar à Ucrânia depois da discussão na última sexta-feira, 28, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A informação foi avançada pela imprensa internacional, que cita a fonte da Casa Branca. Esta decisão, que visa obrigar Kiev a aceitar um acordo de paz com Moscovo sem condições e sem garantias de segurança, surge depois da violenta discussão na sexta-feira na Casa Branca entre o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos, por um lado, e o chefe de Estado ucraniano. A medida interrompe o empenho de mais de US$ 1 bilhão em ajuda militar em andamento e encomendadas, inclusive o envio de armas e equipamentos que já estavam a caminho em território polonês, prontos para a entrega final aos ucranianos, de acordo com o The New York Times. A ordem veio após uma série de reuniões na Casa Branca na segunda-feira entre Trump e seus assessores de segurança nacional. De acordo com fontes que falaram em condição de anonimato, a decisão deve vigorar até a Ucrânia demonstrar boa vontade com as negociações de paz com a Rússia.
Trump escreveu em sua rede social que a posição de Zelensky a um rápido acordo de paz com Moscou poderia custar-lhe o cargo.